Nós vamos ler aqui o versículo tema dessa semana, mais uma vez. Eu vou ler na minha tradução. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. A minha tradução diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Irmãos, para a gente poder entender um pouquinho, né, o que Deus quer falar conosco nessa noite, eu separei aqui, eu fui buscar o significado da palavra edificar, né, que nós acabamos de ler aqui, aquele que edificou. E no dicionário, essa palavra edificar significa erguer, levantar ou construir algo. Então, pegando aqui, né, uma dessas características da palavra edificar, que é construir, eu vou dar um exemplo muito simples para mim, para você entendermos. Quando nós vamos construir, por exemplo, uma casa, nós sabemos que o processo de construção, ele é bem complexo, né? Quem já construiu uma casa ou reformou sabe que construir dá trabalho, né? Ali tem um projeto, primeiramente, se faz um orçamento, e no meio dessa obra surgem muitas coisas, dá trabalho, dá gasto. Muitas vezes surgem os imprevistos, né? Coisas que nós não contávamos e aparecem. Eu tenho certeza que você conhece alguém que começou ali a construir uma casa e de repente tinha um cano onde não era para ter, estourou um cano onde não era para estourar, enfim, imprevistos que nós, né, não esperamos e de repente acontece. E é assim nesse processo de construção, dá trabalho, muitas vezes dor de cabeça, né? Dor de cabeça para quem está pagando ali aquela obra. As más notícias chegam às vezes, né? Porque você fez um planejamento para gastar 40 mil e agora já está gastando 80 mil. Então, é normal acontecer problemas, né, no processo de construção de uma casa. Assim como é normal acontecer problemas e dificuldades no processo de construção da minha vida e da sua vida em Deus. Irmãos, para nós vivermos de fato uma vida edificada nessa rocha maior que é Jesus, vai dar trabalho. Vai exigir de mim e de você muito esforço. Vai exigir de mim e de você muita dedicação. Vai exigir de mim e de você muita luta. Porque no meio desse processo de construção que nós estamos, diário, porque nós não estamos prontos, nós estamos sendo construídos por Deus. Então, no meio desse processo de construção, vai acontecer muitos problemas. Às vezes, muitas surpresas, às vezes, muitas lutas. Mas o dono dessa obra, que é Jesus Cristo, ele é responsável por essa obra. Ele tem responsabilidade com a minha vida e com a sua vida. E quando nós estamos nesse processo de construção, nós precisamos buscar em Deus o fortalecimento para que eu e você venhamos conseguir superar as dificuldades que são propostas na nossa caminhada da fé. Porque Jesus não mentiu para nós. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Então, o que eu quero dizer para você, que você vai precisar se esforçar sim nesse processo de construção que Deus está fazendo na sua vida, que Deus está fazendo na sua casa, que Ele está fazendo na sua família, para que de fato você possa estar firmado sobre a rocha maior que é Jesus Cristo. Amém? E aqui nesse versículo, irmãos, que nós lemos, ele já dá a receita, ele dá o direcionamento. Porque ele fala, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então esse é o grande problema da nossa geração. Esse é o grande problema da igreja. Eu não estou falando só da Ramá. Nós ouvimos o direcionamento, nós ouvimos a palavra, nós recebemos o conhecimento, mas nós não colocamos em prática. E eu não falo disso apenas aqui dentro do contexto da igreja, mas na nossa vida num todo. Às vezes nós buscamos o conhecimento de algo, mas nós não praticamos. E para que nós, de fato, tenhamos a nossa casa firmada sobre essa rocha maior, que é Jesus, não adianta, irmãos, só ouvir a palavra.
nós vamos precisar nos esforçarmos cada dia mais para praticar essa palavra. Porque sem praticar, nós não vamos conseguir edificar a nossa casa sobre a rocha. Então nós precisamos buscar em Deus essa fé, essa manutenção de uma fé, de uma busca, de oração diária nas nossas vidas. Quando nós olhamos, irmãos, para a palavra de Deus e nós observamos o mundo, os sinais, nós sabemos e temos a certeza de que a volta de Jesus está próxima. O mundo vai dizer muitas coisas. É fenômeno da natureza, é o avanço da tecnologia. Mas nós sabemos, baseado na palavra de Deus, que a vinda de Jesus está próxima. Ou seja, a palavra de Deus, ela está se cumprindo. Agora tem um grande problema. Nós não estamos cumprindo a palavra. A palavra de Deus está se cumprindo e muitas vezes nós não estamos cumprindo a palavra. Então nós precisamos ler essa palavra, ouvir essa palavra, reter essa palavra e praticar essa palavra. Porque só existe um fundamento, só existe uma rocha, e essa rocha é Jesus. Irmãos, se eu e você tentarmos edificar a nossa vida em qualquer outro lugar, em qualquer outra base que não seja Cristo, é pura areia. Eu vou te dar um exemplo. Se você pegar um punhado de areia, colocar na mão e assoprar, numa fração de segundos, o que acontece? Some pelos seus dedos. Mas se você colocar um pedaço de rocha na sua mão e assoprar, não vai acontecer nada, não vai cair, não vai nem se mover. O que eu quero te dizer com isso é que o fundamento é e sempre será Cristo. Então, às vezes você olha para algo, olha para uma situação e muitas vezes tenta se firmar em algo que não é aquilo que Deus está direcionando para você, para sua casa, para sua família. Olhe para Cristo. O alvo é Jesus. A Bíblia fala que Ele é a rocha da nossa salvação. Então, irmãos, não é complexo, pelo contrário, é muito simples. O problema é que quando nós falamos de um processo de construção, nós queremos as coisas do dia para a noite, e não é assim. O nome já diz, é um processo. Então você vai precisar orar mais. Você vai precisar se dedicar mais na palavra. Você vai precisar jejuar. Você vai precisar fazer o maior esforço possível para estar na casa de Deus ouvindo uma palavra, porque a fé, ela vem pelo quê? Pelo ouvir. Então, irmãos, não pense duas vezes quando você tiver a opção de estar aqui ou estar em outro lugar. Olhar a igreja assim, cheia, numa semana como essa, é uma grande bênção. Mas que isso não seja apenas uma semana, do nosso trimestre, mas que isso seja o nosso cotidiano. Sabe por quê? Porque nós somos alimentados pela palavra que nós ouvimos. Então, se você deixar para vir à casa de Deus só na semana de oração, você vai ficar anêmico espiritualmente. Então, irmãos, coloque disciplina na sua vida, na sua rotina. Nós, infelizmente, vivemos tempos onde a nossa vida num todo ela é desregrada. Não é assim? Comemos mal, dormimos mal, não temos regras, né? Deixamos tudo para depois. Chegamos do trabalho, hoje eu estou muito cansado, hoje eu não vou ler a Bíblia não. Hoje eu estou muito cansado, eu não vou orar. Irmãos, se você for esperar a sua carne ter 100% de vontade de ler a Bíblia, de orar, dificilmente vai acontecer. Porque existe um processo onde você vence a sua carne e depois isso se torna natural. Mas você precisa se esforçar no meio desse processo. Irmãos, nós temos responsabilidade com a nossa vida com Deus. A responsabilidade não é do líder, não é do pastor, não é do irmão que está do seu lado. A responsabilidade da sua vida com Deus, ela é sua. Então você precisa criar hábitos saudáveis para ter mais tempo de qualidade com Deus. E só dessa forma, eu garanto para você, a sua casa ela estará firmada sobre essa rocha que é Cristo. Não tem como essa receita dar errado. É fácil, irmãos? Não é. Porque muitas vezes a nossa carne ela se sobrepõe ao nosso espírito. Mas é para isso que nós estamos aqui nessa noite, amém?
Se você veio orar nessa semana, se você se propôs a buscar nessa semana, é porque Deus vai mudar e transformar algo dentro de nós, mudança de mente. E nós vamos entender que nós precisamos de uma vida, de uma caminhada, de um cotidiano, zelando pela palavra de Deus, ouvindo e praticando. Que essa palavra, irmãos, entre no seu coração, em nome de Jesus, e que você possa olhar todos os dias para Jesus e falar: Senhor, eu estou aqui, eu sou uma casa assim, eu estou nesse processo de construção. Não para, Senhor, essa obra, não deixa, Senhor, de trabalhar em mim. Não deixa, Senhor, de mudar o que tem que ser mudado, mesmo com os imprevistos, mesmo com as lutas, mesmo com as dificuldades. O dono dessa obra é fiel, como eu falei no início. Ele tem responsabilidade com a minha vida e com a sua vida, e é Ele quem te fortalece, é Ele quem me fortalece, porque Ele é a rocha maior da nossa vida, irmãos. Então, se você está aqui, irmãos, tenha a certeza de que Jesus está vendo você, e que a porção que está sendo derramada sobre a sua vida, ela não é só para hoje, mas ela é principalmente para quando você sair por essas portas. E aí você vai se lembrar da palavra, porque você ouviu e agora você vai praticar essa palavra. E você vai ver, irmãos, o quanto você vai crescer espiritualmente. Esse é um ano que Deus tem tratado em diversas formas, de diversas maneiras, que é um ano em que Ele quer levar a igreja a um nível espiritual maior. E é para isso que Ele está nos ensinando. É para isso que Ele tem liberado palavras para a minha vida e para a sua. E dessa forma, em nome de Jesus, eu profetizo a minha casa e a sua casa, firmados nessa rocha. E pode vir o vento, e ele vem sim, irmãos, vem para todos nós. Mas nós não caímos, sabe por quê? Não é pela força do nosso braço, mas é porque o dono dessa obra é Jesus. E sobre o nome dele há poder. E quando você e a sua casa está firmada nessa rocha, o plano dele se cumpre na minha e na sua vida. Amém? Você crê nessa palavra? Essa é a palavra e a porção de Deus para a sua vida nessa noite. Guarde de tudo que eu falei aqui. Ouça a palavra. E quando você sair, pratique a palavra todos os dias. E você vai viver grandes coisas em Deus. Amém? E Deus vai usar você também, né? Usar você para abençoar outras pessoas, para levar essa palavra para outras pessoas, e assim a igreja do Senhor cresce, muda de nível, e Deus consegue derramar grandes coisas espirituais, não apenas materiais, mas grandes coisas espirituais sobre as nossas vidas. Amém? Você pode aplaudir a palavra de Jesus. Aplauda essa rocha maior que é Cristo. Ele está nos ensinando. Amém? Deus abençoe os irmãos, os pastores, obreiros.